Das outras vezes estava apanhando, inclusive na última, mas agora consegui resolver a gravação da tela. Tava dando tudo errado antes. Mas vamos lá, vamos lá. Vou colocar aqui o exercício na tela. Para vocês responderem comigo, né? Como a gente sempre faz aqui. Deixa eu compartilhar o exercício com vocês. Apareceu aí, gente? Já. Ok. Vocês estão me vendo também? Sim. Ah, ok. Então vamos lá. Bom, na semana passada nós começamos a falar da Grécia Antiga. Vocês viram os dois primeiros períodos da história da Grécia, que foi o período pré-homérico, que é o período das invasões, né, da Grécia pelo povo indo-europeu, pelos povos, né? Foram 4 povos que invadiram a Grécia: aqueus, eólios, jônios e dórios. E depois, quando os dórios chegam arrasando tudo, a população se espalha na primeira diáspora e começa uma nova fase da história da Grécia, que é chamada de período homérico. O período pré-homérico e homérico tem esse nome por causa de Homero, né? Homero escreveu, era um poeta, né? Falou 2 poemas, a Ilíada e a Odisseia, e na Ilíada e na Odisseia ele conta a história da Guerra de Troia, tá? E também fala como era a organização da sociedade grega, né, que começou a se organizar em pequenos grupos depois do arraso que os dórios fizeram quando chegaram na Grécia. E na aula de hoje, vocês que assistiram viram que nós falamos de outros períodos, né, da história da Grécia, que é o período do auge. Falamos do período arcaico, que é quando as cidades se reorganizam. Falamos do período clássico, que houve muitas guerras, e também o auge de Atenas, principalmente. E depois vocês viram o período helenístico, que é quando os macedônios dominam a Grécia. Filipe II e o filho dele é Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno. Então vamos lá, vamos corrigir aqui. Os eupátridas, os metecos e os escravos são classes sociais pertencentes a que cidade? Constantinopla, no domínio do comércio mediterrâneo; Esparta, no auge do militarismo; Atenas, no período democrático; Roma, no período da expansão republicana; Corinto, no período anterior à Guerra do Peloponeso. Ou seja, esses 3 grupos sociais aí, eupátridas, metecos e escravos, eram de que cidade? Quem quiser falar no microfone, Atenas. fala. Qual, Alisson? Atenas. Atenas. E quem não quiser falar, pode digitar a resposta no chat aí do Google Sala de Aula. Tá bom? Alguém mais tem alguma opinião? Atenas também. Atenas também. Pois é, então, os eupátridas eram os cidadãos. Era a elite da cidade. Tá? Eles eram cidadãos porque ser cidadão era ter direito de participar das assembleias e tomar as decisões políticas. Tá? Então, para ser cidadão, você tinha que ser herdeiro, descendente, melhor dizendo, dos fundadores da cidade. No caso de Atenas, quem fundou Atenas foi o povo jônio, um daqueles que lá atrás invadiram a Grécia. Então, como os jônios chegaram na região e dominaram as melhores terras, os eupátridas tinham as melhores terras e também eram os cidadãos. Os metecos eram estrangeiros, na maioria, alguns homens livres também, pessoas livres, mas não tinham direito à cidadania, tá? Não eram descendentes dos jônios. E os escravos eram escravos, né? Escravos de guerra, ou seja, povos dominados, que os atenienses pegavam para si, depois que dominavam, depois que derrotavam nas guerras. Ou então escravos por dívida, que eu expliquei lá no vídeo também como é que funcionava. Vamos para a questão 2, da PUC de Campinas. A decadência da Grécia, que teve início no século IV a.C.,
é explicada, entre outros fatores, pela... Então, ó, a Grécia começou a decair. Por que isso aconteceu? Vamos ver? A ausência de unidade política e pelas lutas entre as cidades e estados, foi isso que causou a decadência? Por causa da invasão dos cretenses na cidade de Troia e pela destruição da civilização micênica? Pela evolução da polis que colaborou para o desenvolvimento do ideal da democracia na região do Peloponeso? D. A organização social das cidades-estados de Atenas e Esparta, estruturada no trabalho escravo dos indivíduos oriundos da Messênia? E. Postura isolacionista desenvolvida pelas cidades-estados, sem condições de participar do comércio marítimo e, logicamente, sem oportunidades de desenvolvimento econômico. Ou seja, a Grécia entrou em decadência. Qual dos motivos aqui apontados abaixo foi a causa da decadência da Grécia? Lembra? A cidade entrar em decadência e outro povo conquistou a Grécia. Acho que a letra A. Foi Vitor, né? Falou a letra A. Foi. Alguém mais? Que motivo causou a decadência das cidades gregas? Ninguém mais? Bom, vamos lá. Eu falei a você, desculpa, eu falei a vocês que o período clássico é o período das guerras, tá? E muitas guerras enfraqueceram as cidades gregas. Primeiro foi a luta contra os persas, depois foram as cidades lutando entre si, a Liga de Delos, comandada por Atenas, e a Liga do Peloponeso, comandada por Esparta, entraram numa guerra sem fim. Eu até disse bem assim na videoaula, ó. É por isso, gente, que o poder nunca ficava centralizado na Grécia, porque quando uma cidade começava a dominar, vinham as outras e atacavam e acabavam com essa cidade, que foi o caso de Atenas. Então, Atenas começou a chegar ao seu auge, passou a dominar outras cidades da Liga de Delos, veio Esparta com sua galera e detonou tudo. Certo? Então, essas guerras constantes entre as cidades gregas enfraqueceram as cidades gregas de uma forma que elas terminaram sendo dominadas por um povo de fora, que foram os macedônios. Tá? Então, a letra A está correta. A causa da decadência da Grécia foi a ausência de unidade, as cidades não eram unidas. Tá? E viviam em lutas constantes umas com as outras. Tá certo? O nosso colega Vitor Emanuel acertou aí a questão. Só ele se pronunciou. Vamos para a próxima. As diferenças políticas e econômicas entre espartanos e atenienses culminaram, ou seja, resultaram no conflito armado denominado Guerras Médicas, Guerras Púnicas, Guerra do Peloponeso, Invasão Macedônica, Guerras Gaulesas. Como é o nome da guerra entre Esparta e Atenas e seus aliados? Guerras médicas. As guerras médicas da ilha foi entre os gregos e os persas. Letra C. Exatamente. Letra C. Foi a guerra do Peloponeso. Exatamente. Tá? A guerra do Peloponeso. Peloponeso é o lugar, a região da Grécia, onde ficava a cidade de Esparta e outras cidades também. Bem no sul da Grécia, para quem viu lá no mapa. E essa guerra do Peloponeso foi entre a Liga de Delos, né, a união de cidades comandada por Atenas, e a Liga do Peloponeso, que era a união de cidades comandadas por Esparta. Nessa guerra, o grupo de Esparta foi patrocinado pelos persas, eu até falei isso no vídeo, olha que tal, lutaram contra os persas lá atrás, e agora os persas patrocinaram os caras. Porque Atenas era inimigo tanto dos espartanos quanto dos persas. Tá? Então, a Liga do Peloponeso foi a guerra entre espartanos e atenienses. Então, a questão correta é a letra C.
Vamos para a próxima, são 5 questões, vamos para a quarta questão agora. A civilização grega apresentou uma unidade cultural e fragmentação política. Ó, gente, preste bem atenção. A civilização grega apresentou uma unidade cultural, ou seja, ó, apesar de ser diferentes cidades, todas tinham a mesma cultura, a mesma língua, os mesmos costumes e os mesmos deuses. Porém, as mesmas cidades eram fragmentadas politicamente, eram divididas. Então, tinha a mesma cultura, mas era cada um por si. Tá? Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. Quando as tribos arianas ou indo-europeias dos aqueus, eólicos, jônios e dóricos penetraram na Grécia, encontraram a região desabitada, o que facilitou-lhes a fixação. B. A conquista da Grécia por Filipe II da Macedônia foi anterior ao domínio romano na região. C. Atenas e Esparta, as principais polis gregas, foram igualmente fundadas pelos descendentes dos eólicos, o que explica serem suas economias iguais, baseadas na pesca, artesanato e intenso comércio, inclusive marítimo. D. Tanto Atenas quanto Esparta implantaram governos tipicamente democráticos nos séculos V e IV a.C., tendo a primeira, contudo, mantido a forma monárquica de governo. Letra E. A agressividade das polis, ou cidades-estados, de Tebas e Corinto, provocaram a primeira onda colonizadora grega que povoou, inclusive, as ilhas do mar Egeu. Eita, essa questão aí tá boa. Então, sobre a civilização grega, qual é dessas opções aí que é correta? Eu vou chutar B. Vitor Manuel chutou a letra B. Eu também vou na B. Rafael também. Vamos lá? Essa questão aqui dá para ler uma por uma. Bom, vamos ver porque que a letra A está errada. Quando as tribos arianas ou indo-europeias, dos aqueus, eólicos, jônios e dóricos, penetraram na Grécia, encontraram a região desabitada, o que facilitou-lhes a fixação. Mentira. Quando esses povos chegaram lá, já existia na Grécia os cretenses, que habitavam a ilha de Creta. Ok? Então a Grécia não estava vazia, não. Não era desabitada, não. Então a letra A está errada. B. A conquista da Grécia por Filipe II da Macedônia foi anterior ao domínio romano na região. Então aqui está dizendo que Filipe II, os macedônios, dominaram a Grécia antes dos romanos. Foi isso que Vitor Emanuel e Rafael falaram aí. E a letra B está correta. Tá? A Grécia tinha cidades-estados independentes, porém elas se enfraqueceram, foram dominadas por Filipe da Macedônia, depois por seu filho Alexandre o Grande. Depois que Alexandre morreu, todo o império de Alexandre foi dividido entre seus generais, e todo esse império depois foi conquistado pelos romanos. Foi a última coisa, uma das últimas coisas que eu falei sobre o período helenístico, tá? Então a letra B está correta. Ó, essa letra C está errada porque diz que todas as polis gregas foram descendentes dos eólicos. Está errado. Atenas era uma cidade fundada pelos jônios e Esparta era uma cidade fundada pelos dórios. D. Tanto Atenas quanto Esparta implantaram governos tipicamente democráticos. Falso. Atenas era democrática e Esparta era oligárquica. A última questão, a agressividade das polis ou cidades-estados de Tebas e Corinto provocou a primeira onda colonizadora grega, ou seja, a primeira diáspora, que povoou inclusive as ilhas do mar Egeu. O povo que chegou detonando na Grécia e fez todo mundo correr de lá foram os dórios, viu? Não foi Tebas e nem Corinto, não. Por isso que está errado aqui. Vamos para a última questão. A forma de governo, assim, ó, só para quem não estava prestando atenção, a correta aqui é a letra B, viu? A conquista da Grécia por Filipe II da Macedônia foi anterior ao domínio romano na região.
Vamos lá. A forma de governo em que o poder político está concentrado nas mãos de uma pequena parcela de pessoas é chamada de oligarquia. Tá? Então, oligarquia, poucas pessoas governando. Essa é uma característica marcante do governo espartano. Sobre o governo espartano, é correto afirmar que a Ápela era uma assembleia popular e militar formada por 28 cidadãos, anciãos, com idade superior a 60 anos. B. O Estado espartano era governado por 2 reis, pertencentes às mais poderosas famílias. O poder era dividido, sendo que um ficava responsável pelo exército e o outro pelos assuntos religiosos. C. O verdadeiro poder era exercido pelos periecos, a camada social dominante. D. Os cidadãos eram preparados para administrar os poderes legislativos, já que Esparta era uma cidade democrática e o povo tinha direito de opinar na escolha das leis. E letra E, todas as alternativas estão corretas. Eu acho que essa questão está fácil. Então, qual é a opção que vocês marcariam em relação ao governo espartano? Eu marcarei a B de novo. Qual, velho? A B. B? Uhum. Quem mais, hein? Também, letra B. Daíla também. Vamos lá. A letra A está errada por quê? Por causa do nome. Até aqui, ó, a Ápela era uma Assembleia Popular? Era. Formada por 28 anciãos? Não. Os 28 anciãos lá em Esparta era chamado de Gerúsia. E quem compunha a Gerúsia era chamado de Geronte. Eram 28 anciãos ou gerontes. Tá? A Ápela era a Assembleia Popular? Era. Mas era ela que era formada pelos anciãos? Não. Tá? A Ápela era formada por todo espartano a partir dos 30 anos de idade. Depois, depois do treinamento militar. B. O Estado espartano era governado por 2 reis? Sim. Pertencente às famílias poderosas? Sim. Né? A elite era formada pelos poderosos. Ele era dividido, sendo que um rei era responsável pelo exército, era um militar, e o outro pelos assuntos religiosos, era um sacerdote. Correto. Letra B está certo. Tá? Letra C está errado por quê? O poder não era exercido pelos periecos. A camada social dominante eram os espartanos ou esparciatas. Os cidadãos eram preparados para administrar os poderes legislativos, já que Esparta era uma cidade democrática? Falsos. Esparta era uma cidade oligárquica. E a letra E não é correta porque nem todas estão corretas, né? Só está correta a letra B, que é a certa. Esparta era uma diarquia, tinha 2 reis. Então, só para recapitular quem quer anotar, a primeira questão é letra C, Atenas. A segunda questão, cadê? Qual foi? Foi a letra A. A terceira questão foi a letra C, Guerra do Peloponeso. A quarta questão, cadê? Foi a letra B. E a quinta e última questão foi a letra B também, ok? Então, e aí, tá difícil o assunto? Sim ou não? Tá de boa. Tá de boa, né? Galera, então é isso, olha. Esse esquema aí que eu montei, vocês já viram na primeira unidade. O bom de ter as videoaulas gravadas é porque vocês podem assistir quantas vezes quiserem, tá? Quando tiver em dúvida. Então, por exemplo, a prova nossa vai ser da próxima terça, tá? Eu não vou colocar a quantidade de pontos agora, porque eu não sei quantas provas vai ter durante a unidade. Mas vocês podem ir lá, vou colocar 5 ou 6 questões, vocês resolvem e aí depois se definir, são 3 provas. Então, beleza, aí vai valer, sei lá, 3 pontos, 4 pontos cada um. Se for 2 provas, aí vai valer 4, 5 pontos cada um. Aí tem que ver, porque eu não sei quantas provas terá. Então, eu não vou dizer, a prova vale X, eu não sei quanto vale. Tá? Mas, de qualquer forma, ela tá lá.
E aí, depois que definir quantas provas vão poder ter nessa unidade, aí eu vou atribuir nota a cada um e passar no final a média para vocês. Mas quando vocês viram na primeira unidade, não é difícil passar, né? O conteúdo está aí. Vocês podem ler o livro lá na hora de fazer a prova, podem assistir o vídeo também, para facilitar resolver. Tá bom? Bom, qual é o conteúdo da nossa prova? É a Antiguidade Oriental, aquele outro vídeo que eu falei, ó, de Egito, fenícios, persas, hebreus, né? Mesopotâmia. E esses dois últimos vídeos, o da semana passada e dessa, que nós falamos sobre a história da Grécia. Tá bom? Mas assim, na véspera eu vou colocar lá, ó, gente, vou colocar os links dos vídeos, vou colocar as páginas, recapitulando tudo, para quem quiser pesquisar lá no dia, ficar à vontade. Há alguma pergunta sobre a prova? Ou sobre qualquer outra coisa? Nada? Bom, se ninguém tiver nada para perguntar, a nossa aula termina aqui. Tenham um bom resto de dia aí para vocês. E até semana que vem na prova. Eu não vou entrar online, obviamente, que não tem necessidade.